Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e transmitido neste exato momento para o mundo todo via internet pelo link tvrba.com.br. Eu repito todo domingo, mas eu até gosto de repetir. Nós temos espectadores nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal, na França, na Itália, na Inglaterra, na Noruega, na Suécia. Em todos os lugares onde nós temos amigos, nós somos vistos. Aqui no Brasil, do Amapá, eu sou amapaense, até o Rio Grande do Sul. Na época da Copa, fomos assistidos na Rússia. Mas, amigos, hoje o programa também, mais uma vez, é muito especial. Primeiro, eu queria saudar um aluno meu. Todo mundo me conhece porque eu sou muito crítico quanto à estrutura dos cursos de medicina atuais. Mas há muitos anos nós não tínhamos um aluno que entrasse numa residência que eu chamo de porte, a Paulista, a USP. E hoje, de manhã, eu recebi um WhatsApp de um aluno meu, que foi meu monitor, chamado Alan Rodrigues Andrade. Ele entrou na residência de clínica médica da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Isso nos deixa tremendamente orgulhosos, porque fazia alguns anos que nós não tínhamos alunos da Universidade Federal, da Faculdade de Medicina, entrando numa residência de porte como agora. Tá? Nós tivemos grandes alunos no passado, nos anos 90, era rotina, e depois do ano 2000 houve uma queda nisso aí. E hoje voltamos a frequentar o quadro das grandes universidades. O convidado de hoje é um amigo meu de longo tempo. Faz um tempão que esse convite foi feito, faz um tempão que nós estamos nos adequando para ele vir aqui. Enfim, ele veio. Doutor Aloísio da Fonseca. Aloísio, só para comentar, eu achava que era pura coincidência o teu nome com o nome daquele hospital, quando eu soube que o Hospital Aloísio da Fonseca era teu avô. O teu avô era um psiquiatra. Isso, foi um dos primeiros psiquiatras. Eu tive aula de psiquiatria no Aloísio da Fonseca. Olha só. Ficava o Juliano Ramos, Juliano Moreira. E o Hospital da Dobra da Esquina. E hoje ele virou um ambulatório da UEPA e eu atendo com os alunos da UEPA aí nesse mesmo ambulatório. Continua como Aloísio da Fonseca? Não sumiu mudaram o nome. Mas é o mesmo prédio. É o mesmo prédio. Eu tive essa. aula. Que legal mesmo. Verdade. Um dia desse eu atendi o professor Birajara Salgado, eu não sabia que o só. avô dele era o Camilo Salgado. Era o Camilo Salgado. Pois é, eu não sabia, eu aprendi. Mas olha só, Aloísio, pessoal, é médico, ele formou em 89, ele fez residência em São Paulo, fez residência em cirurgia geral, residência em urologia, depois fez mestrado, tem doutorado, é professor... como é? Professor... UEPA. Eu sei, mas é... Adjunto. Adjunto da UEPA, professor da... Como é o nome? Unifamais. Da Unifamais, médico do Hospital Ofir Loyola, faz parte do grupo de transplante de rim do Hospital Ofir Loyola e opera os seus pacientes privados no Hospital do Coração e tem um consultório, faz parte da Clínica Oncológica do Brasil, ali na DOCA. Então, o Aloísio é um dos nossos urologistas de referência, meu amigo, e que já faz muito tempo que esse convite existe, faz muito tempo que nós estávamos tentando nos adequar. Enfim, ele veio. Aloísio, obrigado mesmo. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu quero te pedir desculpa por adequação de horário. A vida da gente é uma correria, você sabe. Está muito tempo para vir aqui, né? Graças a Deus, hoje nós estamos aqui, deu certo.
Conheço o seu programa de muito tempo, tenho ouvido falar muito bem, já vi alguns episódios. E para mim é uma honra, é um privilégio estar aqui no Hora da Saúde, né? Esclarecendo o seu telespectador. Ótimo, que bom. Aloysio, mão na massa, como falam os americanos. Perfeito. Hands-on. Está na moda agora, né? Hands-on está na moda. Aloysio, o que mais... Um urologista, tem um amigo meu que diz assim, tem o nefro, que é o clínico do sistema, e tem o urologista, que é o clínico e quem opera. O rim, as vias urinárias dos homens, até pênis, né? Até o externo. Como é que a gente chama agora? A bolsa escrotal, a genitália externa. Genitália externa. Certo? E a genitália da mulher fica por conta do ginecologista. Exato. Então, me explica isso aí. A urologia, ela abrange o sistema urinário, o aparelho urinário de ambos os sexos, seja homem, seja mulher, certo. Criança, adulto, idoso, todas as faixas etárias, e abrange o aparelho genital masculino. Certo. Então, todas as patologias desses dois sistemas, os procedimentos cirúrgicos são realizados pelo urologista. Ele é um cirurgião nato, por isso, para fazer urologia, precisa fazer um preparo em cirurgia geral antes. Pré-requisitos seriam 2 anos de cirurgia geral para você entrar, ingressar dentro da residência da urologia. Da urologia. E só que a urologia é muito ampla, ela tem um amplo gabedal de doenças em todas as faixas etárias e tem muita clínica também. A gente acaba sendo muito clínico, muito consultório, né? Hoje está muito na moda isso. E o aparelho genital feminino seria do ginecologista, como você falou. E o nefrologista, ele é um clínico, ele não faz cirurgia, porque ele é um indivíduo que é responsável, muitas vezes, pelas hemodiálises, sessões de hemodiálise, terapias renais substitutivas, né? Diálise, hemodiálise. Eles preparam os pacientes para cirurgia do transplante, eles acompanham esses pacientes renais crônicos ao longo da vida deles. Tá? Certo. Por isso que dizem que o urologista é a especialidade mais cirúrgica do que clínica. Certo. Tá? E me diz uma coisa, já que você mexe com isso todo dia, o que é mais... Onde tem mais doença? No rim ou na próstata? Ou na bexiga? Hoje o aparelho urinário é assim, dependendo do tipo de doença. Se você for se reportar a doença benigna, por exemplo, a doença benigna do trato urinário urogenital mais frequente, se tratando de rim, é a litíase, o cálculo renal, a doença do cálculo renal, a pedra no rim. A pedra ainda tem então, muito, hein? Muito. A incidência é muito grande. Muito grande. Tem a ver isso com as pessoas que não tomam tanta água? Tem sim. Tem sim. Os principais fatores de risco de pedra é ingestão hídrica, tomar pouca água, ingestão de proteína animal, muita proteína, obesidade, o paciente que não pratica exercício sedentário. Né? Então, isso aqui na nossa região deve ser muito familiar, frequente, o fator hereditário que também tem um papel importante. Muito frequente. É muito frequente. O percentual de acima do peso é muito grande, o potencial de quem não faz exercício é muito grande. Eu cobro demais essa história de beber água. Exatamente. Eu cobro dos pacientes, porque tem paciente idoso que desidrata porque não bebe água. É verdade. É incrível. Chega no hospital todo confuso, o pessoal pensa que é um AVC, é uma desidratação. É muito comum aqui na nossa região. Eu sempre falo para os meus pacientes assim, o rim produz 1 ml de urina por minuto. Então, dá quase 1,5 litro por dia. Tem que beber mais que isso. Com certeza. Com certeza tem que beber mais. Em torno de 30 ml por quilo por dia de água. Então, isso dá num adulto quanto? 2 litros, 2 litros e meio. 2 litros e meio todo dia. Todo dia. Tem que ingerir tudo isso. Deve ingerir tudo isso, porque nós perdemos água na respiração, nós perdemos água no nosso suor, no calor do nosso clima, que é muito úmido, nas fezes, né? Pois é. Então, nós perdemos muito. Muita água. Eu lembro quando eu dava plantão em UTI, tinha que fazer aquele cálculo diário. Do balanço hídrico. Do balanço hídrico. Exato. Me fala uma coisa, Luiz. Então, o cálculo ainda é uma coisa muito... Tem a ver com região isso aí? Tem a ver com regiões. Regiões mais quentes, maior incidência, maior prevalência. Regiões mais frias, menor regiões em que tem uma ingesta, um consumo de proteína animal muito grande também, é uma incidência maior. Que é uma coisa comum. Agora, aqui. É uma doença disseminada e distribuída no mundo de uma maneira muito homogênea, porque tem vários fatores de risco, né? Certo. Até hereditário, até o fator hereditário. Você tem um parente que forma cálculo, forma pedra no rim, você tem a tendência maior de formar. Certo. Como tem muita coisa para eu te perguntar, me fala... em termos desses cálculos, hoje, como é que você faz?
Ainda tem aquela história de quebrar com ultrassom, quebrar de fora, entrar na banheira. Ainda existe isso ou não? Existe. Na verdade, assim, a litíase é uma doença silenciosa. É inviável você fazer exame em toda a população para saber quem tem cálculo. Geralmente, a gente descobre no primeiro episódio de dor, que é a cólica renal aguda, que o indivíduo vai eliminando uma pedrinha em direção à bexiga. E essa pedra pode, devido aos estreitamentos anatômicos do nosso corpo, ela fica impactada em algum local. E aí, muitas vezes, você intervir cirurgicamente. Se tem até uma pedra, até 5 milímetros, ela tem 70% de chance de sair sozinha. Um feijão? Não, 5 milímetros é menos do que um feijão. Menos do que um feijão? Menos do que um feijão. Pode ser um feijão daquele de feijão pequenino. Um caroço de laranja? Caroço de laranja. Pode caroço ser, de laranja. Isso, pode Até ser. Aí sai. Pode sair, tem grande chance de sair, mesmo assim, algumas vezes não sai. E dói, né? E aí você tem que intervir cirurgicamente para preservar a função do rim, para o rim não ficar obstruído e para o indivíduo não ter uma infecção devido à estase de urina. Essa intervenção é por dentro da uretra hoje? E a dor muito grande que o paciente sente. Nos últimos anos, nós temos testemunhado um avanço tecnológico muito grande em todas as áreas da medicina, né? Isso certeza. vem facilitando muito o tratamento de várias doenças, tanto o tratamento como o diagnóstico. A urologia tem se beneficiado muito disso. Nós temos vários tratamentos minimamente invasivos hoje, quando se precisa intervir num cálculo, e que são muito efetivos e, como eu te disse, minimamente invasivos e que permitem uma recuperação muito mais rápida dos pacientes. Por exemplo, essa litotripsia externa por onda de choque é uma das modalidades minimamente invasivas. Ainda existe isso? Ainda existe. Existe, apesar de que ela está um pouco menos uso do que antigamente, quando ela surgiu, porque nós temos outros métodos hoje em dia e que têm se mostrado mais eficientes em tratar o cálculo em um único procedimento. E vai lá e capta. Quebra e capta. Você, além de entrar e conseguir chegar aonde o cálculo estiver, você consegue chegar na bexiga, você consegue chegar no ureter, você consegue chegar lá no rim por dentro, com aparelhos especializados, flexíveis, munidos com câmeras high definition, de alta definição, com imagens belíssimas, e que você consegue não só localizar a pedra, o cálculo, consegue destruí-lo com fontes de energia. Quais sejam essas fontes? A principal hoje, mais utilizada, é o laser. Hoje nós temos fibras de laser bem fininhas, que você consegue chegar lá no rim e destruir. No sentido da palavra, para que o telespectador entenda, pulveriza o cálculo. Você consegue pulverizar o cálculo. Transforma em areia. E aquela areia o paciente elimina com muito mais facilidade. Que legal. Quer dizer, legal as cirurgias abertas, aquelas grandes cirurgias abertas, com cortes grandes para tratar cálculo, quase não se vê. É uma exceção muito grande mesmo. Que vantagem. Graças a Deus. Bexiga, tem doença? Bexiga, nós temos o tumor de bexiga. Tumor. O câncer de bexiga é uma doença muito prevalente, não é um dos tumores mais prevalentes, mas a gente tem que ter muito cuidado. Principalmente o paciente que fuma, tá? Esse precisa ter cuidado. O paciente que vive com profissões que aspiram substâncias químicas, como tintas, pintores. Essas substâncias estão muito tóxicas, aminas aromáticas, né? Você precisa ter cuidado. Talvez esses pacientes devessem fazer algum rastreamento, algum exame para excluir isso daí. Tumor de bexiga. Porque é um tumor muito invasivo e é muito agressivo. Quando você escapa a janela de diagnóstico, você dificilmente consegue preservar a bexiga. Então, é uma doença grave. Tá? E a bexiga tem as doenças do funcionamento da bexiga. Hoje, os idosos... Está em voga a bexiga hiperativa, que foi muito estudada, né? Certo. São aqueles idosos que perdem muita urina. Você comentou que os idosos não tomam água. Às vezes eles ficam se restringindo de tomar água para não ficar se urinando, não ficar perdendo urina, devido à bexiga hiperativa, aquela bexiga que contrai anarquicamente, sem a vontade do paciente, do indivíduo. Então, o indivíduo acaba perdendo urina. Né? Luiz, vamos parar bem aqui que o nosso tempo da primeira parte acabou. Voltamos já. Só um instantinho, pessoal. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar.
Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar. Voltamos nessa conversa maravilhosa de orientação médica com o professor doutor Aloísio da Fonseca? Da Fonseca. Da Fonseca. Neto do doutor Aloísio da Fonseca, Isso. que deu o nome para o Hospital de Psiquiatria no lado do Geniano Moreira. Sabe que eu vou te contar uma curiosidade? Na época que a sífilis eclodiu com uma intensidade muito grande, a sífilis, né, a neurosífilis, se achavam que os doentes mentais tinham neurosífilis, e meu avô injetava penicilina. Logo que o Fleming inventou a penicilina, ele injetava a penicilina intratecal na medula, no LCR dos pacientes para tratar neurosífilis. Olha só, ele foi um dos preconizadores disso aqui. Que legal mesmo. Incrível, né? Uma história incrível. Assim, incrível. Uma história fantástica. Nem se ouve mais falar em penicilina, né? Não se ouve mais. Pois é. Neurosífilis, puxa. Aloísio, estávamos descendo e chegamos na próstata. Tá bom. E aí, é muito comum ainda... Deixa eu te fazer a pergunta que todo mundo, quando passa aí dos 40, 50 anos, começa a ter dificuldade para urinar. Diz um amigo meu que, quando começa a ter dificuldade, ainda bem que é hipertrofia benigna. É isso? É isso. Porque o câncer é mais rápido, é isso? Exato. É importante que se entenda que existem duas doenças principais, três doenças. Uma é a prostatite, inflamação, a hiperplasia prostática benigna, que é o aumento benigno que leva à dificuldade para urinar. E o câncer de próstata, que não dá aviso. Esse não dá aviso. Precisa procurar ele ativamente na população de risco, tá? Então, a hiperplasia, você dá remédio, melhora os sintomas. 20% dos homens em torno disso vão precisar de cirurgia para desobstruir a próstata para que ele volte a urinar normal. Certo. O câncer de próstata, ele assume uma importância maior hoje porque é o segundo tumor mais prevalente no sexo masculino, só perde para câncer de pele. Ele já suplanta o câncer de pulmão devido às nossas inovações tecnológicas. A gente consegue hoje diagnosticar muito mais câncer de próstata e outros motivos. A população está vivendo mais tempo, a gente tem rastreamento diagnóstico muito efetivo com PSA, que é o exame no sangue, então a gente consegue descobrir muito mais câncer de próstata. Hoje é o tumor, tirando o câncer de pele, é o mais prevalente no homem e é o que mais mata. Então, o cuidado hoje está na moda, está em voga no consultório. O próprio homem já procura voluntariamente ir ao consultório do urologista para fazer o rastreamento, para fazer o exame. Antigamente, o homem latino resistia, né? Resistia àquele exame do toque, aquele exame de fazer o exame digital da próstata, que o homem machista não aceitava muito bem. Hoje em dia, a coisa está mudando muito, Eduardo. Está mudando muito e o próprio homem, ele já vai ao consultório voluntariamente. Eu lembro todos os meus pacientes, a maioria praticamente tem mais de 40 anos, tem um urologista para ir. Exatamente. Pelo menos anualmente. Exatamente. Tá? Eu vou fazer uma afirmação e quero que você concorde ou não. Eu sempre digo para eles, se o PSA está alto, a probabilidade de ser câncer é importante, tem que correr atrás. Tem que correr. Mas o PSA normal não exclui câncer. Não exclui câncer, exato. Então, tem que ir no urologista todo ano. Você tem que se basear num tripé de diagnóstico, que é o PSA, o exame do toque. E hoje nós temos algumas inovações tecnológicas muito importantes, tá? Certo. Hoje nós temos um crescimento muito grande da imagem para diagnóstico das doenças da próstata. A ressonância magnética multiparamétrica hoje ela consegue detectar focos de tumor dentro da próstata com muita sensibilidade e diferenciar a ressonância magnética, tá? Então, você pode aliar a tua biópsia, que antigamente era direcionada pelo ultrassom e era sistemática, era às cegas, você tirava aleatoriamente os pedaços da agulha, da biópsia. Hoje você consegue direcionar com a ressonância, você ligando as imagens, associando as imagens da ressonância com a tua biópsia, você consegue biopsiar nos locais mais específicos e prováveis de ter tumor clinicamente significativo. Fantástico. Hoje mudou muito e hoje a coisa está muito avançada mesmo. Tá? Isso é uma das tecnologias que tem ajudado muito o diagnóstico do câncer de próstata. Eu ia te fazer uma pergunta que era relacionada à imagem. Para o aparelho urinário, tomografia ou ressonância? No mundo atual? Se você levar em consideração o trato urinário superior, rim, tomografia e ressonância
elas se equivalem. Eles se equivalem. Você acaba indicando uma ou outra de acordo com as peculiaridades de cada exame. Por exemplo, a tomografia usa contraste iodado. Certo. Se o paciente tem alergia a iodo, ele não pode fazer. Certo. A tomografia usa radiação. Se a paciente tiver gestante, não pode fazer. Pode fazer. Então, a ressonância pode fazer paciente que tem alergia a iodo, pode fazer gestante. Então, são exames que se equivalem, mas a gente tem que saber indicar cada um. Certo. E tratando do trato urinário inferior, bexiga, próstata, linfonodos, a ressonância é melhor. Bexiga, próstata, linfonodos, A bexiga é melhor. a ressonância. Desculpa, a ressonância é melhor. Tá? Precisa usar contraste? A ressonância usa um contraste, que é o gadolínio. O gadolínio. Né? Não é como iodo. Antes que se achava que o gadolínio era inócuo para a função renal. Hoje a gente já sabe que não é tanto assim, né? Sim. Nós temos dificuldade com o paciente renal crônico, tem que dialisar depois. Nós temos dificuldades, hoje tem uma doença descrita que é a esclerose sistêmica nefrogênica, que é uma doença fatal e que acontece numa minoria dos pacientes. Então, a coisa não é tão inócua assim. Inócuo assim. Mas quando tu vai examinar a próstata, tu precisa de contraste? Precisa de contraste. Tem uma fase do exame da ressonância que precisa... Você estuda no exame da próstata as imagens sequenciais em T2, os nódulos malignos, eles são hipossinal, hipointenso. Você estuda a perfusão e a difusão. Então, é um exame que tem várias fases, é um exame demorado, mas é um exame que ajuda muito no diagnóstico e para você direcionar a biópsia. Ele ajuda não só para diagnóstico, ele ajuda para estadiar o tumor já diagnosticado, e ele ajuda para você planejar o teu tratamento também. Só para você ter uma ideia, Eduardo, hoje em dia, o PET, você lembra do PET? Que é o Positron Emission Tomografia, ou seja, tomografia com emissão de positrons. Hoje, conseguiram descobrir o PSMA. PSMA é o PSA de membrana específico. É uma proteína, parece o PSA que a gente dosa no sangue, só que ele é hiperexpresso só quando tem célula de câncer. E eles conseguiram achar um anticorpo que se liga especificamente nesse PSMA e ligar o Gallium-68, que é uma substância radioativa leve, e a gente consegue, injetando na veia, essa substância vai acender aonde tem câncer de próstata, vai especificamente aonde você tem câncer de próstata. Por exemplo, linfonodos da pelve, lá na própria próstata ou metástase nos ossos à distância. Então, com isso, você consegue estadiar... Você pega a metástase da próstata. Metástase da próstata, micrometástase, numa fase muito precoce, quando aqueles exames antigos, cintilografia óssea, ressonância e tomografia, não veio. Não veio. Então, é um avanço muito grande. Hoje em dia, nós vamos testemunhar nos próximos anos, já conseguiram... Mais uma coisa interessante, colocar dentro dessa substância uma bomba radioativa, uma substância mais forte, então o lutécio, né? E injetando no paciente, essa bomba vai explodir as células malignas aonde elas estiverem. Já tem trabalhos em andamento, em triagens em andamento, estudando doenças pacientes com metástase disseminada, metástase sistêmica, que tem uma resposta fantástica com esse tipo de tratamento. Lutécio. Imagina, uma nanotecnologia. Você faz uma tecnologia direcionada lá na célula. Você vai lá na célula matar só aquela célula maligna. Deixou de ser ficção científica. A coisa está ficando Deixou assim. A gente deu o salto. Eu fico espantado de vez em quando eu chamo isso de pequenas revoluções dentro da história da medicina. Verdade. É verdade. Isso não é mais evolução, é revolução no tratamento. E está acontecendo muito rápido, né? Muito rápido e intensamente, né? Numa velocidade fantástica. Verdade. Eu faço cateterismo de coração. Eu já tive que fazer umas 10 atualizações, tá? Eu imagino. De ter que parar e dizer, peraí, que isso aí não tinha na época que eu aprendi, né? Imagino. Então, todo ano eu tenho que estar... Ainda bem que tem o hands-on. Hands-on. O hands-on, pessoal, é o termo em inglês que o pessoal usa para mão na massa. Então, a gente vai aprender alguma coisa em algum lugar e chega lá e pratica mesmo. Vai fazer, tá? E hoje tem 1000, como é que eu chamo? Não são bonecos, são... Robôs, estrutura toda para você. Você imagina que eu tinha 500 cirurgias de câncer de próstata abertas. Até anos 80 e por volta dos anos 80, a gente fazia uma incisão que ia do umbigo
até o púbis, o osso do púbis aqui para retirar a próstata. Eu fiz 500 dessas, eu tinha uma experiência state of art, né? Que é uma outra expressão que se usa, estado da arte. Eu estava refinado naquela cirurgia, aí me surge a cirurgia laparoscópica. E eu tive que engajar em treinamento em cirurgia laparoscópica. E agora surge o robô. Então é uma curva de aprendizado contínua, tá? Eu vejo que alguns colegas até acabam desistindo, porque não, eu não vou nisso aqui que não dá mais para mim. Porque a cirurgia laparoscópica, você fica em pé, ela é desgastante mentalmente, fisicamente, ela ergonomicamente, ela é ruim, que você fica numa posição ruim, né? E a gente tem que enveredar. Enveredar, não, mudou tudo, senão você fica para trás. O trem vai passando muito rápido. Se você não pegar o trem, você fica para trás. Para mim, que fazia cateterismo sem corda guia, sem nada, dissecando perna, eu comecei em criança a fazer aquelas coisas que eram heróicas, românticas e heróicas. Verdade. Hoje, o material, pelo amor de Deus, mudou tudo. Imagina. Mudou tudo. Quer dizer, hoje, quando eu entro numa sala, eu teria que entrar numa máquina do tempo para ver. Os alunos nem acreditam quando a gente conta. É verdade. É incrível. Aloysio, já que a gente está terminando, me fala uma coisa. Ressecção de próstata, que é uma coisa comum hoje. Hoje o padrão ouro. RTU. Ressecção transuretral. É o padrão ouro para tratar a doença benigna, que é a hiperplasia benigna. Tem a RTU, só para você ter uma ideia, a coisa já aumentou mais. Você tem a RTU monopolar, que é a antiga, que a gente fazia com bisturi elétrico. Certo. Hoje você tem outras fontes de energia, que é a bipolar. Tem o laser também, envolvido na enucleação da próstata, tanto na vaporização, na fotocoagulação, como na enucleação da próstata. Então, a coisa evoluiu muito. Agora está se falando muito em embolização das artérias prostáticas para reduzir a próstata. Apesar de ser um método que não está ainda em plena utilização, é uma coisa que vem crescendo também. Então, acho que nos próximos anos a gente vai, com certeza, testemunhar um avanço tecnológico muito grande nesse campo também. Hoje você consegue tratar um paciente e dar alta para ele no dia seguinte. Depois, na cirurgia de próstata, que às vezes, há 20 anos atrás, o paciente ficava internado 7 dias, né? Com corte na barriga, abria a bexiga para retirar a próstata. Uma cirurgia tomando antibiótico. Tomando antibiótico. Agora, no outro dia, vai para casa. Vai para casa. Fantástico. Essas coisas são maravilhosas. Tem alguma outra novidade, Aloysio, nessas coisas que vocês fazem? Robô. O robô, como é que é, hein? O robô, assim, é um apelo da mídia muito grande, do marketing do mercado. Certo. O robô, ele custa $1.200.000. Então, o robô não é para todo mundo. O robô é para grandes centros muito ricos, né? E vai ter o cirurgião do robô, vai ter o cirurgião do SUS que vai ter que saber fazer aberta, que nem todo mundo vai ter acesso ao robô, isso é uma verdade. E vai ter aquele indivíduo que pode fazer o robô, né? E deixar bem claro que robô e aberta, eles se equivalem, tanto do ponto de vista de resultado oncológico como funcional. Cura o câncer e pode também deixar o paciente impotente e incontinente. Tanto o robô como a cirurgia aberta se equivalem. Só que o apelo do marketing aqui, do mercado do robô, todo paciente gosta de tudo que é high-tech, né? Então, o apelo é muito grande, tá? Então, é uma coisa que a urologia evoluiu muito e tem usado muito o robô. Mas eu deixo claro que as duas técnicas são muito equivalentes. Você resolve. Eu acho que tem que treinar residente para cirurgia aberta também, para operar a massa de população que não vai ter acesso ao robô. Que bom. Que bom essa informação. Deixa eu só te fazer a pergunta final, já que tu fizeste um comentário ainda. Ressecção endoscópica da próstata. A RTU, a famosa. Como é? Ressecção... Transuretral. Transuretral. O SUS não paga isso, não? O SUS paga a ressecção transuretral. Paga. Hoje já é comum. A RTU para doença benigna. Você está falando do robô, já é para o câncer de próstata. Câncer de próstata. Para prostatectomia radical. Que tira a próstata e a vesícula seminais em bloco e faz uma anastomose da bexiga com a uretra. Tá? Tu faz isso com robô também? Fazemos já se faz isso com robô? Faz aqui com robô. Nós não temos ainda o robô da oncológica, mas a oncológica está trazendo um hospital novo que vamos ter robô. Tá? Nós estamos fazendo por videolaparoscopia momentaneamente. Que bom. Obrigado, Aloysio. O nosso tempo acabou. Pessoal, o Aloysio volta porque o que ele falou é tudo de um momento. O momento é esse. Ano que vem, provavelmente, o momento vai ser outro. Né? Essas coisas vão evoluir mais ainda. E o Aloysio volta, é um desses convidados frequentes. Pessoal, por enquanto, o programa acabou. Uma semana iluminada para todos e até domingo que vem.
Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar.